alegria ter a Maria Clara e ter a sua família aqui nesse 7º ano de vida dela para celebrar, para agradecer. Né? Vocês, muitos têm acompanhado o quanto ela é uma guerreira do Senhor, a Maria Clara é uma guerreira do Senhor. Muitas barreiras, muitas dificuldades que ela enfrentou na sua vida, na sua saúde, que muito marmanjo velho não teria força suficiente para enfrentar e vencer o que ela enfrentou e venceu. Então ela é um modelo, é um exemplo, uma referência para a gente, porque mesmo desse tamanho, ela é muito forte e venceu muitas barreiras, muitas dificuldades, e já é uma grande vencedora, mesmo com apenas 7 anos de idade, mesmo apenas com esse tamanho. Qual a altura dela? Qual, Thalita? Sabe? 1,10 mais ou menos, mesmo com 1,10 é uma grande vencedora. E é um modelo para mim e para você. Um modelo de que nós não devemos desistir. Haja o que houver, venha o que vier, nós precisamos enfrentar, porque ela é um exemplo que podemos sair vitoriosos, vencedores de qualquer luta, de qualquer batalha. Mesmo daquelas que pessoas digam que é impossível. Mesmo daquelas que a medicina, os médicos, os exames, todos eles digam que é impossível. Mas com o Senhor é possível, e ela está aqui com a sua família para provar isso. Então é motivo de agradecimento e celebração. E talvez você está vendo já aqui no telão algumas imagens, algumas fotos aqui de uns rapazes bonitos aí, né? Há controvérsias, mas eu continuo afirmando, rapazes fortes, bonitos, né? Tementes ao Senhor, sisudos em palavras, né? Foi assim as características, referências de Davi. Então, você está vendo essas fotos. Um dia eu liberei uma palavra, chamei um grupo de homens e dividi uma palavra com eles. Falei assim, Jesus falando com os seus discípulos, conversando com os seus discípulos, diz assim: quem quiser se tornar grande entre vós, seja esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse servo. Assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Um dia eu chamei alguns homens, reuni alguns homens e liberei essa palavra sobre a vida deles. E eu convidei eles para crescerem, para serem promovidos na sua vida. E a oportunidade foi dada a eles de servirem ao Senhor, servir ao reino do Senhor, através do trabalho da diaconia. E a maioria deles aceitou esse desafio, aceitou essa proposta e entraram de cabeça nessa proposta. E aqui estão algumas fotos, 10% no máximo, do que eles já fizeram até agora na nossa comunidade, poucos meses que eles já assumiram esse ministério, mas estão fazendo uma revolução na comunidade. Semana passada, o pastor que veio pregar aqui, nós convidamos ele para vir pregar aqui, e ele foi surpreendido, um homem experiente, um homem vivido, pastor da Igreja Batista no Parque Aeroporto, pastor Carlos Alberto, auxilia o pastor Marcos Cobb, mas que já viveu muitas coisas no seu ministério, mas viu algo novo aqui na semana passada. A forma como esses homens receberam ele aqui, como trataram ele, e eu acredito que você também tem essa impressão, tem essa referência, foram impactados, mas não é só na hora que recebe você. De repente, quando você está trabalhando, quando você está descansando, quando você está na praia, esses homens continuam trabalhando, continuam servindo ao Senhor, o reino do Senhor aqui na comunidade. Não é só quando o culto está acontecendo aqui. Estão trabalhando a hora que ninguém vê, estão fazendo de repente o que ninguém quer fazer ou que outras pessoas não podem fazer. Eles têm se disposto a essa obra. E eu quero agradecer ao Senhor pela vida deles, os honrar, parabenizar por esse trabalho que estão fazendo aqui na comunidade. E o que me alegra é saber que esse trabalho está apenas no começo, está apenas no início. Muitas coisas ainda estão por vir e eu creio que nós vamos alcançar a excelência, a plenitude da excelência sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios. E eu quero fazer essa oração também agradecendo a Deus pela vida deles. Queria pedir vocês para fechar os seus olhos, você que está aí no seu lugar, estender suas mãos aqui para frente. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Primeiramente pela vida do Adilson, da Thalita e da Maria Clara, Pai. Muito obrigado pela vida dessa família, muito obrigado, Pai, pela sua resposta, pelos seus livramentos, pela sua provisão sobre essa família, Pai. Muito obrigado, Pai, pelo milagre que o Senhor já fez, já realizou. Muito obrigado por aqueles que ainda estão por vir, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar que Deus é Deus mesmo em qualquer momento.
Obrigado porque o Adilson, a Thalita, Senhor, e a Maria Clara, Pai, mesmo em um momento de grande aflição, de grande dificuldade nas suas vidas, não esqueceram que Deus é Deus, que Deus continua sendo Deus em todos os momentos. E nós te agradecemos, ó Pai, por esse 7º ano da Maria Clara. Obrigado, Senhor, pela sua provisão, obrigado pela sua cura sobre a vida dela, Pai. Obrigado, Pai, mesmo, Pai, pelas dificuldades, mas obrigado pela experiência que o Senhor trouxe, Pai, sobre essa família, Pai. Nós louvamos a Deus pela vida dela, pela cura, pela provisão, Senhor. Muito obrigado pelos milagres, ó Pai, sobre a vida dela e sobre essa família. De igual modo, Pai, eu quero te agradecer, Pai, pelos diáconos, Pai, e por esse ministério, por esse serviço da diaconia. Obrigado por esses homens, obrigado pela sua força, pela saúde deles, a família, pela provisão do Senhor que está sobre a vida deles, ó Pai. E eu quero declarar essa palavra sobre a vida deles. Aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser ser grande, aquele que quiser crescer, seja o que sirva. E eles têm servido ao Senhor. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor os engrandeça, Pai. Que o Senhor os promova, que o Senhor os abençoe, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, faça-os bem-sucedidos e prósperos, Senhor, nessa sociedade, Pai. É com base na sua palavra, Pai, que eu declaro isso sobre a vida deles, ó Pai. E em nome de Jesus, que através deles, ó Pai, eles possam multiplicar essa realidade. Muitos outros soldados possam se unir a eles, Senhor, nessa missão, nesse projeto que o Senhor nos dá nesse tempo, Pai. E em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida deles e os abençoo em nome de Jesus. Amém. Você pode erguer suas mãos e aplaudir ao Senhor, agradecer ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Evelyn, vem aqui rapidinho, por favor. Evelyn, você vem aqui rapidinho, por favor. Enquanto eu estava aqui, a gente estava aqui adorando ao Senhor, e eu via Evelyn adorando ali, Iverson adorando aqui, Alex também ali adorando, todos nós adorando, mas o Senhor me mostrava a eles, me direcionava com relação a eles. E hoje está acontecendo um fato inusitado. Evelyn, fica ali do lado de Iverson. Evelyn está aqui adorando o Senhor hoje, como sempre. Iverson também e Alex também. Mas um detalhe é que Arthur, o pequeno Arthur, está em casa com a avó, com a mãe de Evelyn, com febre, passando mal, doentinho, com febre e alguns outros sintomas. Mas mesmo assim eles estão aqui servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Enquanto nós adorávamos o Senhor me mostrava vocês adorando de todo o coração, e o Senhor me fez lembrar de Paulo e Silas lá na prisão. E enquanto Paulo e Silas adoravam o Senhor, as cadeias foram abaladas, as pedras, o lugar foi abalado, a estrutura foi abalada, as portas de ferro foram abaladas, e eles foram libertos daquela prisão. O Senhor enviou um anjo àquele lugar, enquanto eles adoravam, e eles foram libertos daquela situação. Então eu quero liberar essa palavra sobre a vida de vocês, sobre a vida de Iverson, de Evelyn, de Alex também, enquanto vocês estavam aqui adorando. De repente vocês poderiam estar lá no hospital, como já foram várias vezes, e não encontraram ainda uma solução definitiva, né? Mas enquanto vocês estavam aqui adorando, o Senhor já liberou a solução sobre a vida de vocês. Porque enquanto Paulo e Silas adoravam lá na prisão, foi que o Senhor entrou com providência. E um verdadeiro adorador é assim, enquanto vocês estavam aqui adorando ao Senhor, Deus trouxe resposta, socorro, e quando vocês chegarem em casa, já vão encontrar ele sem febre e os sintomas solucionados, sanados em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, em nome de Jesus? Aleluia. Graças e paz a todos, boa noite. Que a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas. E que nessa noite eu e você, nós possamos estar com o nosso espírito inclinado à voz de Deus, ao que Deus quer ministrar sobre os nossos corações. Abra sua Bíblia lá em Romanos, carta de Paulo a Romanos, capítulo 8. Versículos de 23 a 28. Romanos 8, versículos 23 a 28. Amém?
E não só ela, mas nós mesmos, que temos a primícia do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como se espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavra inspiradora, palavra, Senhor, de vida, palavra que é manual, Senhor, para nós. Palavra santa. A palavra, Pai, a qual nós não temos palavras para reverenciá-la, Senhor. Mas eu te peço nessa noite, Deus, no nome de Jesus, entra na minha frente, Senhor, e fala, Pai, à sua igreja. Que não seja eu um homem desprovido, Senhor, um homem, Pai, limitado, mas que seja o Senhor, o Criador dos céus e da terra, usando a minha vida a falar, Pai, com o teu povo, Senhor. Toma, Pai. Toma esse tempo, Pai, que estaremos prestando culto a Ti através da Tua palavra. Vem, Senhor. Faz, Pai, aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Toma o Teu trono de glória no nosso meio. Se assenta, Pai, e reina. Toma o governo, Pai, de todas as coisas. Nós queremos, Pai, orar a Ti, sempre, Pai, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho andado bastante pensativo, sabe? Eu tenho olhado muitas coisas ao meu redor, principalmente esses últimos meses, janeiro, fevereiro. Eu tenho andado muito atento, não só com o que Deus quer fazer na minha vida, mas com o que Deus tem feito em uma esfera nacional ou até mesmo mundial. Eu tenho olhado algumas coisas, Deus tem me chamado a atenção para algumas coisas. Eu tenho andado até meio choroso na presença de Deus. Eu vi o pastor agora orando pelo Everson, pela Evelyn, pelo Iverson, Alex. E assim, eu vejo Deus se movendo nessas coisas e eu começo a me emocionar porque eu vejo Deus cuidando dos seus. E isso tem me emocionado, tem mexido muito comigo. E principalmente nos meus momentos de devocional, nos momentos que eu estou a sós, eu e Deus, eu tenho tido um choro, mas é um choro bom, não é um choro de desespero, não é um choro de amargura. É algo que o Espírito tem produzido dentro de mim.
é um choro de ação de graças ao Senhor pelo que Ele tem feito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho olhado ao meu redor, olhando algumas pessoas, alguns lares, e eu tenho visto que, até mesmo no nosso meio, tem muitas pessoas andando, caminhando, desesperadas. E se você for buscar a ver que é o oposto, o que é sinônimo de desesperado, é uma pessoa sem esperança. E uma pessoa sem esperança, ela vai viver uma vida amargurada, ela não vai viver uma vida sadia, ela não vai viver uma vida com um propósito de Deus. E eu queria falar um pouquinho nessa noite, queria conversar um pouquinho com você nessa noite, acerca de esperança. Porque a esperança, dizem que a esperança é a última que morre, né? Aí fora. Mas eu tenho aprendido que a esperança, ela morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e ela vive e reina. Então eu queria conversar com você, baseado nesse texto que nós lemos, acerca de esperança, porque muitas vezes estamos dentro da igreja caminhando e estamos vivendo de uma maneira desesperada, vivendo sem esperança e achando que temos esperança. Então eu queria conversar com você a respeito disso. E esperança e fé é algo que ela vai andar o tempo todo de mãos dadas, assim como está a Angélica e a sua filha ali agora. A fé e a esperança, ela vai andar sempre de mãos dadas. Assim como eu e minha esposa. Que um dia ela veio no altar e falou que era até que a morte separe. Então agora ela tem que aguentar. Ninguém mandou ela vir no altar do Senhor e testemunhar isso, né? Agora já era, casou, querido, né? Mas fé e esperança, ela vai andar assim, de mão dadas o tempo todo. Mas são duas coisas diferentes. Assim também como eu e a minha esposa somos diferentes. Mas o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas vidas e a gente vai caminhar até que a morte nos separe. Eu anotei algumas frases que eu tenho meditado. Se você puder anotar, eu vou estar conversando com você, eu vou estar falando para você a respeito disso, de fé e de esperança. E tem três frases aqui que eu anotei, separei, que eu achei bastante interessante. A primeira diz assim: a fé tem um trabalho a realizar hoje, e a esperança aplaude a fé ao longo do caminho e aponta para a recompensa do serviço. A fé tem um trabalho a realizar hoje, e a esperança aplaude a fé ao longo do caminho e aponta para a recompensa do serviço. A outra eu encontrei na palavra de Deus, que diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10:17. E a esperança vem pela experiência. Romanos 5:4.
E a terceira, a fé é o dom da promessa, e a esperança, confiante espera o cumprimento da promessa. Nós precisamos entender que toda vez que uma promessa é liberada, ela leva um tempo para se cumprir. E a esperança é que vai apontar para o cumprimento dessa promessa. Eu começo a olhar, começo a ver que temos vivido de fato num mundo de desesperados. E se você for pensar um pouquinho, você vai começar a ver que o sistema qual está regendo lá fora, ele culmina para deixar tudo e todos desesperados. Você liga a televisão, vai ver um repórter, violência, 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 injustiça social. Você olha lá, pessoa paga impostos, uma vida inteira, chega no final da vida, não tem nenhum leito, um hospital para se deitar. Então, isso são coisas que a gente começa a olhar, começa a mexer com a gente, e começa a nos levar a uma situação, de fato, de desespero. Se nós formos deixar esse sistema mundano entrar e governar nas nossas vidas, nós vamos viver de maneira desesperada. Isso vai gerar doenças na gente. Isso vai criar brigas dentro do nosso lar. Vai ser um caos total, um caos generalizado. E fica uma pergunta para nós: é possível viver nesse mundo sem desespero? Uma vez que da ótica humana não há previsões, não há especulações para as coisas mudarem para melhor. É possível vivermos aqui de uma maneira sadia? É possível ter esperança? Essa resposta, eu e você, nós só vamos encontrar em Deus. Uma vez que a ótica humana, uma vez que as coisas desse presente século estão apontando só para o caos, querido. Pessoas que estudam economia, elas já estão jogando os bastões e falando: só Deus. Não há como resolver esse problema. Não espere melhoras para o ano 2016, para 2017. E aí nós começamos a escutar essas coisas começam a entrar nos nossos ouvidos, começam a ocupar a nossa mente, tão somente para nos deixar em desespero. Será que é possível vivermos nessa terra com esperança? Essa resposta nós vamos encontrar na palavra de Deus. Essa resposta está com Deus. Salmo 146, 5 chama de bem-aventurado, cujo aqueles que têm a esperança
no Senhor. Bem-aventurado os que têm esperança no Senhor. A graça de Deus em Cristo produz uma firme esperança. Se a Bíblia me chama, se a Bíblia te chama de bem-aventurado, querido, é porque é possível viver nessa terra com esperança. O problema é que muitas vezes nós temos deixado a nossa mente vagando no meio de uma tremenda confusão. E aquilo que nós temos ouvido do mundo aí fora, temos dado crédito. Temos deixado isso ditar as regras nas nossas vidas. Querido, onde temos depositado as nossas esperanças? Aonde está a minha e a tua esperança? Muitas vezes nós viemos para um culto como esse, e no momento de adoração levantamos as mãos e cantamos que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Mas quando cruzamos aqueles portões ali fora, tomamos novamente a carga do mundo toda sobre nós. Começamos a olhar, começamos a viver o desespero do mundo. Quando o próprio Jesus nos chamou e pediu que trocássemos de fardo com Ele, Ele disse: me dá o seu, que é pesado, e toma o meu, que é leve e suave. Aonde temos depositado a nossa esperança? Tenho andado, tenho visto muitas pessoas vivendo de maneira amargurada. Pessoas que já não têm mais prazer nem de viver. No início da semana passada, queridos, encontrei com uma pessoa que há muito tempo eu não via. Eu fiquei com ela cerca de 20 a 30 minutos. Meu Deus, que vida amargurada. Ela não me falou nenhum ponto positivo em nada. Não, porque minha vida é assim, está assado, meus filhos não querem saber de mim, e não sei o quê, e eu tinha ido no carro do meu filho, Vinícius, até da cor do carro de Vinícius, ele falou: por que você deu esse carro vermelho para ele? Eu falei: meu Deus, por que você botou esse filme no carro do garoto? Eu falei: Jesus, para. E o tempo todo em que eu conversava com aquela pessoa, amargurada, porque plantou isso na vida dele. Nós somos frutos da semente que plantamos, nós estamos pregados isso aqui. Viveu uma vida inteira com intenções erradas, com os prazeres nas coisas erradas, e agora já chegando numa etapa bem madura da vida, só sabe reclamar do que tem recebido. Ou será que Deus me trouxe à terra só para mim padecer? O tempo todo que eu estava conversando com aquele homem, Deus só falava uma coisa para mim: blinda a sua mente. Não dê ouvidos ao que Ele está falando. Não deixe essas coisas penetrar dentro da sua mente. Não deixe essas coisas fazerem efeito na sua vida.
E se eu não faço isso, queridos, eu acho que eu saía dali até com depressão. Eu estava conversando com meu filho em casa, eu falei com ele sobre isso, eu falei, meu Deus, se eu não tivesse com minha mente escondida no Senhor, eu ia sair dali com depressão. Tamanha revolta, tamanha amargura daquele coração. Ele chegou a me dizer, eu já estou esperando a morte vir me buscar. Falei, Jesus. Eu disse algumas coisas para ele, conversei com eles algumas coisas que eu tenho aprendido com a palavra de Deus. E falei que essa semana eu ia voltar para conversar mais algumas coisas com ele, porque apareceu outra pessoa e acabou cortando o nosso raciocínio, a nossa conversa. Mas o problema é onde temos depositado a nossa esperança. Quando nós colocamos a nossa esperança nas coisas e nas pessoas, querido. Se a nossa esperança estiver fita, estiver pautada nas coisas e nas pessoas, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos entristecer. Porque a Bíblia nos orienta a não olhar para aquilo que é temporal. E por que temos depositado tanto a nossa esperança nisso? Por que temos olhado tanto para isso? Querido, eu não sei se já aconteceu com você, porque muitas vezes nós lutamos porque queremos uma bicicleta, que eu preciso de uma bicicleta, porque essa bicicleta, ela vai ser meu sonho de consumo, eu preciso. E nós lutamos e vamos lá, vamos indo e conquistamos aquela bicicleta. Daqui a uma semana, daqui a 2 meses, aquela bicicleta já não presta mais. O que eu preciso de verdade não é uma bicicleta, eu me enganei. Eu precisava de uma moto. E aí eu começo a buscar isso tudo, olhando, vou, me empenho e compro uma moto. Daqui a mais 3 meses, eu vejo que não era a moto que eu estava querendo. Eu preciso de um carro. E assim vai, eu não sei se isso já aconteceu com você, querido. É porque pautamos a nossa esperança nas coisas. A Bíblia diz em Eclesiastes que em nós foi plantado a semente da eternidade. Sabe esse vazio que você sente? É o anseio pelas coisas eternas. Mas o problema é que muitas vezes você tem deixado de se atentar para o que Deus quer, tem deixado a serpente te cegar. E você tem lutado com muitas forças para conquistar. Eu não estou falando que é pecado, querido. Você precisa trabalhar, você precisa adquirir as coisas. Mas a tua esperança não pode estar pautada nas coisas. É isso que eu quero dizer para você. E você começa a pautar a sua vida nessas coisas e se esquece, de fato, das promessas que Deus tem para você. Então nós precisamos nos atentar. Precisamos nos atentar porque um grande número de pessoas tem tentado viver desse jeito. E no final as coisas dão errado. E você sabe na conta de quem que cai? Cai na conta de Deus. Nós precisamos entender
que o reino de Deus é diferente de lá fora. O pastor acabou de ler aqui, aquele que quer ser o primeiro, sirva. Primeiro buscar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No reino de Deus é preciso morrer para viver. Sabe, queridos, nós precisamos urgentemente tomar um curso diferente. Eu vi um vídeo essa semana em que falei, Jesus. Dizia que nós somos a pior geração de crente dos últimos séculos. Sabe por quê, queridos? Porque nós não queremos saber disso aqui. Por isso que somos a pior geração de crentes. Porque muitas vezes temos sido levados como vento de doutrina de um lado para outro. Por não conhecer a palavra de Deus. Eu vou para a igreja para me poder arrumar um marido, para me arrumar um emprego. Querido, Deus pode todas as coisas. Mas Deus está preocupado com o princípio, querido. Eu vou escandalizar um pouquinho hoje, pastor. Quero dizer para você, se você veio para a igreja para ficar rico, querido, volta lá para fora. Mas Deus não pode me fazer rico? Pode. Mas não é a principal obra dele na sua vida. Nem todo mundo dentro da igreja está preparado para lidar com dinheiro. Porque o dinheiro corrompe. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem muita gente apaixonada pelo dinheiro. Tem muita gente dentro da igreja, das igrejas, querendo se promover. É preciso sair da terra, gente. Eu não sei se você ouviu isso nos 30, 60 ou nos últimos 90 dias. Eu tenho ouvido pessoas falar assim, demasiadamente. Jesus está voltando. Essa semana eu fui deixar meu filho no colégio. Quando eu passava, uma moça falou assim: verdadeiramente, Jesus está voltando. E isso vai acontecer, isso não depende da minha fé e da minha boa vontade. Mas aonde eu estou se Ele está voltando? Como está o meu estado? Será que eu mantenho a minha confissão de fé com esperança no Senhor? Ou ainda sabendo que Ele está voltando, eu continuo andando de uma maneira sã? Abra sua Bíblia rapidamente aí no Evangelho de Mateus. Mateus 7. Mateus 7, 21, 22 e 23. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitos sinais e maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe, queridos, nós precisamos conhecer a vontade do nosso Pai. E num culto de domingo nós pregamos e ensinamos a você que você deve seguir e fazer a vontade do Pai. Mas não pode ficar só aqui. Você precisa ter tempo com Deus, você precisa caminhar com Deus, você precisa adentrar por essa Escritura. Querido, eu tenho estado dia após dia, cada vez mais, eu tenho estado apaixonado por essa palavra. Eu tenho feito umas descobertas na palavra de Deus para a minha vida, que é algo que um homem não poderia fazer isso, não poderia me dar isso. Sabe, quem está mais próximo de mim sabe que era para mim estar vivendo um momento de desespero. Mas não estou nem com uma pontinha de desespero. Eu tenho mergulhado nessa palavra, tenho deixado ela ser o manual da minha vida, ela guiar a minha vida. Eu tenho dado crédito a essa palavra, porque muito tempo atrás eu dei crédito a tantas outras coisas que só me levaram para o fundo do poço. E essa palavra, ela diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou assim: aflições você vai ter, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então é preciso eu entender algumas coisas, é preciso eu adentrar por algumas portas. Um novo portal se abriu para nós em 2016. Um portal excelente. Porque o Espírito de Deus é um Espírito excelente. Eu e você precisamos fazer com que esse Espírito faça morada dentro de nós. É preciso haver uma reciclagem. É preciso voltarmos de fato à essência. Estava vendo um trecho de uma reportagem, na verdade era um debate que estava acontecendo no meio evangélico, e onde se culpavam algumas pessoas pelo que nós estamos atravessando hoje no meio gospel. Se o pastor endurecer um pouquinho a voz no gabinete com um discípulo, não volta mais. Uma geração mimada. A Bíblia diz que o bom pai corrige aquele que ele... Se o pastor não gostasse de você, ele não estava nem aí, não falava nada.
É no WhatsApp, agora é por WhatsApp, a pessoa não quer mais fazer gabinete. WhatsApp, vai no Facebook, ali no Messenger, manda. Sabe, queridos, eu estava vendo aquele debate ali, e eu comecei a orar e entender de Deus que a culpa não é daquelas pessoas que governaram a igreja durante um tempo, em que Deus está trazendo o juízo e a justiça dele sobre a nação, mas essas pessoas, eu vejo que a culpa não é delas também, mas o maior culpado são aqueles que têm se deixado levar por essas pessoas. Por não conhecer a palavra de Deus. Entenda, a palavra de Deus, ela vem rompendo gerações, crises, aflições, ela vem rompendo isso tudo. E num tempo como esse, que Deus está trazendo o juízo sobre a nação, a Bíblia diz lá em Salmos, que retidão e justiça é a base do trono de Deus, é o alicerce do trono de Deus. E Deus está trazendo retidão e juízo sobre a nação. E vai vir sobre todo mundo, inclusive sobre mim e sobre você. Nós não vamos ficar de fora, não. Lá no Egito, quando a praga veio sobre todo mundo. Mas tem uma coisa: aqueles que selaram a sua vida com Cristo foram livrados. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Jeremias, Isaías, os profetas, maiores e menores, viveram tempos de crise também. A crise veio sobre eles. A diferença foi a maneira que eles se portaram diante da crise. A crise é uma realidade hoje, sim ou não? Está estabelecida. Mas eu vou ficar com essa palavra. Essa palavra vai me governar. Sobre a minha casa está a marca do Cordeiro. O mal vai passar e não vai me enxergar. Eu vou viver assim. Eu quero viver debaixo dessa palavra. A palavra diz que o Senhor é meu socorro bem presente no dia da angústia. Então eu vou ficar com essa palavra. De todo esse cenário, de tudo que tem se montado aí fora, querido, você há de convir que se nós não mergulharmos em Cristo, nós vamos morrer num mar de desespero. Isso é uma escolha que você tem que fazer. Chegou esse tempo. É por isso também que Deus está bradando na terra. Conversei com minha esposa em casa, eu falei, a peneira já está circulando. E nós? De que lado você está, querido? Você teve tempo bastante para pensar sobre isso. E chegou a hora de você responder. A verdadeira esperança inclui um triunfo sobre a morte por meio da ressurreição gloriosa de Jesus. Mantenha a sua esperança viva. 1 Pedro 1,4. Pois nela temos uma herança incorruptível que está reservada para mim e para você nos céus. Deus
te dar algumas coisas para você governar aqui na terra. Deus vai fazer algumas coisas para você aqui, querido. Mas a maior herança que Ele tem para você não é nesse mundo, mas é no mundo vindouro. Sabe? Muitos têm brincado, mas existe céu e inferno. Essa semana eu conversava com o Rômulo, a gente até brincava sobre o calor que estava fazendo. Eu falei, ainda está bom, que aqui ainda sopra uma brisa, de vez em quando a gente ainda tem um ar-condicionado, né? Ainda temos um bônus ainda. Mas tem um lugar, querido, que vai ser um fogo intenso e ranger de dentes. Sabe, lá não vai dar mais tempo de você escolher nada. A hora é essa. O tempo é esse. O tesouro dos céus está aberto para mim e para você. Qual vai ser a sua escolha? A verdadeira esperança está com Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Sabe, Jesus está convocando, Ele está chamando os seus. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu melhor, o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, você precisa sair da terra um pouco, tirar os seus olhos dessas coisas, da matéria. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Ele até quer colocar algumas coisas sobre os teus cuidados aqui na terra, mas muitas vezes Ele olha e vê, ainda não está preparado. É melhor que você ainda tenha um tempo de aflição aqui, mas continue caminhando com Cristo. Porque se Ele voltar, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas se Ele voltar, você vai com Ele. Do que talvez você tenha adquirido até algumas coisas aqui, mas tenha esquecido do que realmente é de grande valia para você, e talvez Ele volte e você não vá com Ele. É tempo de voltarmos para Jesus, de nos gloriarmos nele, de vivermos a vida dele na sua essência. Sabe, esse texto de Mateus que nós lemos, primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Que deixe de ser só palavra, mas que seja uma essência, que seja um princípio em nós. Eu tenho procurado fazer algo na minha casa, justamente para que eu e a minha casa não venhamos a perder a esperança, porque nós também estamos nesse mundo. Não somos desse mundo, mas estamos ainda. Eu tenho me reunido com meu filho, com meus filhos, com a minha esposa, para nos lembrarmos das promessas de Deus, para nos lembrarmos do que Deus tem para nós, para nos lembrarmos do que Deus já fez por nós, para nos lembrarmos
do que Ele fará por nós. Sabe, isso é como você parasse no posto e abastecesse o seu carro. Como você estivesse abastecendo o seu tanque. Para continuar essa caminhada aqui na terra. Eu tenho lido um livro de René Terranova, depois eu passo para vocês o nome. Eu leio ele e coloco a minha Bíblia ao lado, porque a gente lê, mas precisa estar se respaldando sempre na Bíblia. Apesar de René Terranova ser um grande homem de Deus, um grande escritor, mas antes do livro dele vem a palavra. Eu tenho lido um livro dele e eu tenho aprendido bastante coisa. E isso que eu estou fazendo é uma prática dos judeus. A família dos judeus, eles fazem isso uma vez por semana. O patriarca reúne a sua família, reúne os seus filhos, reúne os netos, chama todo mundo ali para perto, para relembrar dos feitos, das maravilhas, dos sinais e dos prodígios de Deus. Sabe? É para blindar a família dele. É para blindar a sua casa. Nesse livro o René fala que nós temos criado algumas serpentes dentro de casa. E a serpente, toda vez que você ouvir falar, a Bíblia ouvir falar sobre serpente, você vai ouvir falar sobre pecado e sobre maldição. A Bíblia lá no Éden, ela era um animal doméstico, era um animal domável. Por culpa dela ter sido usada para enganar a criação de Cristo, Deus a amaldiçoou e disse: rastejarás sobre o seu ventre, e do pó da terra se alimentarás. Tem muita gente servindo de alimento da serpente. O pó, ele fica sobre alguma coisa que não é limpa. E tem muita gente deixando a santidade de Deus de lado, se atolando com imundícies e servindo de alimento para a serpente, o pó. Chegou um tempo, querido, que você precisa de fato voltar e se alimentar do que é bom e do que é santo. E deixar as coisas profanas de lado. Lamentações 3:21 diz que no momento de crise, Jeremias falou assim: vou trazer à minha mente aquilo que me dá esperança. Traga à sua mente nesse tempo aquilo que te dá esperança. Provérbios 28. Abra rapidamente. Versículo 13. Diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Chegou esse tempo, querido. Chegou esse tempo de confessar as suas transgressões. Chegou esse tempo
de você chorar de fato pelo seu caminhar errado. Por muitas vezes, em vez de ser bênção, se deixa usar pela serpente e vira maldição.